paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui trazendo para você, nesse canal, mais um vídeo, mais uma palavra de edificação. Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria pedir para você, nesse momento, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E não esqueça de compartilhar essa palavra com seus amigos e seus familiares. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol e eu estou aqui a convite da Lara para a gente poder refletir um pouquinho sobre um tema que está bem presente nos nossos dias, nesses últimos anos, né? Nós vamos completar um ano de pandemia aqui no estado do Ceará e a gente quer fazer uma reflexão com vocês a respeito da vida do cristão, o cristão diante da pandemia, né? Como é que fica a vida do cristão? Muda? Como que a gente vai continuar os propósitos de Deus na nossa vida diante dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, né? E aí eu queria trazer à memória o que a Bíblia fala sobre a história de Noé. Noé, a gente pode dizer que Noé foi o primeiro exemplo de crise de grande porte, né? Uma crise que atacou mundialmente, como a que nós estamos vendo agora do Covid-19. Então, na época de Noé, todo o mundo foi abalado, né? O mundo inteiro em que ele vivia foi abalado. Noé e a sua família foram os únicos sobreviventes daquela crise, naquele tempo, né? E aí Noé, ele foi uma coisa assim, muito interessante para a gente meditar, porque Noé, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu os comandos de Deus e ele se trancou. Ele ficou em casa, que era a arca, né? E hoje a gente está com toda essa orientação das autoridades que a gente não deve sair, que a gente deve ficar em casa. Ficar em casa é o lugar mais seguro para a gente, segundo as autoridades, né? E na época de Noé também, ficar dentro da arca era o lugar mais seguro. E ele foi obediente naquela época. E é interessante a gente refletir um pouco que hoje em dia nós não queremos ficar trancados dentro de casa. E apesar de nós termos tantos entretenimentos dentro da nossa casa, nós temos internet, nós temos celular, televisão, livros, né? Quanta coisa a gente tem que a gente pode usufruir estando em casa. Mas e na época de Noé? O que Noé tinha? A não ser cuidar dos animais, alimentar os animais e aguardar que aquela chuva passasse, né? Então Noé foi avisado por Deus de que viria o dilúvio e dentro de 7 dias tudo aconteceu. Foi muito rápido. Então, às vezes a gente pensa que essa pandemia pegou a gente de surpresa, tudo muito rápido, de repente fecha tudo, né? Eu lembro que agora em março, vai fazer um ano que o estado do Ceará decretou a quarentena e nós ficamos assim de uma hora para outra. Eu lembro que foi muito difícil, muito complicado, foi muito assustador naquele período, né, há um ano atrás. E aí Noé também teve que se organizar dentro de 7 dias para entrar dentro da arca com a sua família, levando os animais, né? A gente conhece a história de Noé. E Noé teve que esperar 40 dias e 40 noites ouvindo a chuva cair, sem poder abrir o teto da arca, né? Então imagine que situação Noé não passou. E depois dos 40 dias de chuva, a arca ainda ficou flutuando. Ficou meio que, a gente pode dizer que ela ficou à deriva, né? Ela não ficou paradinha, né? Quieta naquele lugar. Não, ela foi levada pelas águas, porque as águas cobriram todos os montes, né? Então não tinha terra onde a arca pudesse parar. Então ele teve que esperar mais, depois desse período de chuva, ele teve que esperar muito mais tempo, aproximadamente 150 dias as águas ficaram sobre a face da terra. Então, 5 meses que Noé ficou à deriva, 5 meses que Noé ficou sem poder pisar em terra seca, 5 meses sem plantar. Somente o agir de Deus para que Noé pudesse superar todo esse período, né, de dificuldade. Eu imagino que o alimento talvez começou a acabar
E aí ele ficava talvez se perguntando que horas que eu vou poder sair dessa arca, né? Então a gente tem que refletir bastante sobre as situações de crise, né? Deus sustentou Noé naquela arca durante todo aquele tempo e ele sustenta o povo dele também, né? Então, depois que as águas pararam de cair, depois que a terra começou a aparecer e a arca parou, né? A Bíblia diz que Deus lembrou de Noé. E aí ele ainda teve que esperar alguns dias, ele não foi logo saindo da arca. Imagine, a gente fica num desespero. O decreto vai ser até o dia 7, vai ser até o dia 8, não sei, depois disso vai voltar ao normal, não volta. Mas não é. Quando a chuva parou, quando a arca conseguiu parar em um local, ele ainda precisou fazer testes, né? Ele soltou o corvo, né? E não deu certo, esperou mais uns dias, soltou uma pomba, não deu certo, esperou mais alguns dias, enviou outra pomba até que essa não voltou mais. E você pensa que ele saiu imediatamente da arca? Não, Noé esperou mais 7 dias. Então pense numa pessoa de paciência, né? Que conseguiu esperar tanto tempo. E aí quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar ao Senhor. E aí eu lembro muito do período em que eu vivi na pandemia, no ano passado, e tudo que eu queria era que quando a gente saísse do período de isolamento social, era estar cultuando ao Senhor, era estar edificando um altar para o Senhor, era estar congregando, né? Porque a gente sente muita falta quando a gente tem uma vida de estar congregando, de estar reunido com outras pessoas, né? Todo mundo sente falta. Eu ficava imaginando, nossa, aqueles que desejavam feriados, né? Que desejavam férias dos seus trabalhos, de repente eles ficaram com vontade de trabalhar e eles não podiam, né? As pessoas que de repente fazia tempo que não visitava a família e agora não podia visitar a família, né? Não era só porque não queria, porque não podia. Então foi um período que foi complicado, que todo mundo desejou muito que isso acabasse. Só que nós já estamos há quase um ano e não acabou. Não acabou. Deu uma aliviada e a gente até relaxou um bocado, mas não acabou. Nós ainda estamos vivendo um contexto de pandemia. Mas aí o que a gente pode fazer? O que o cristão pode fazer? O que o cristão leva para a sua vida de aprendizado desse período difícil, dessa crise tão complicada, né? E principalmente agora, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Como é que eu vou fazer a obra do Senhor? Como é que eu vou estar reunido com os irmãos? Como é que eu vou estar em comunhão, né? E aí eu queria ler aqui um versículo que está em Atos 2, versículo 42, que fala de um período também de crise, apesar de que aqui o que está ressaltando é como eles agiram, né, diante desse período, né? Então, Atos 2:42 fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o contexto da igreja primitiva. Esse era o contexto dos primeiros passos das pessoas que estavam congregando, dos cristãos que estavam começando a congregar, né? E a igreja estava crescendo. E aí a gente pensa, mas naquela época não tinha pandemia? Não tinha, mas tinha perseguição. A gente sabe que os apóstolos foram perseguidos, né? Que eles não podiam estar reunidos, que eles, muitas vezes, eles se reuniam de forma bem escondido, porque se soubessem que eles estavam reunidos para falar do Cristo, né, do Nazareno, as autoridades não queriam que eles estivessem lá, muito menos quando os milagres começavam a acontecer. Então, eles também viviam um momento de crise, mas interessante, eles não deixavam de reunir, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. E aí eu pergunto para você continua perseverando na doutrina, nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho? Porque
É um período de crise, é um período de perseguição, é um período que a gente não pode estar reunido, como os apóstolos também estavam vivendo. Mas a Bíblia diz que eles perseveravam, eles não desistiam, continuavam nos ensinamentos. E nós devemos também perseverar no Evangelho. Eles também estavam em comunhão. Será que nós estamos em comunhão? Ou será que a gente acha que comunhão é só estar junto, grudado? Não. Comunhão, eu posso ter comunhão também pelo telefone, eu posso ter comunhão de diversas formas com os irmãos. Não é só naquele convívio. Mas é importante também ter um convívio. Claro que nós devemos ter todo um respeito aos protocolos, respeitar a crise da pandemia. O Covid-19 é real. Ninguém está aqui para dizer que isso não existe. Não, isso existe sim. E nós devemos tomar cuidado. Nós devemos estar preocupados com a saúde do outro. O Covid-19, ele é algo que, se as pessoas pensarem no próximo, no outro, elas vão conseguir tomar cuidado. Quando eu uso máscara, eu não estou me protegendo, eu estou protegendo o outro. Mas para que eu seja protegida, eu preciso que o outro use máscara. Então, isso é uma prova de amor. Usar máscara é uma prova de proteger o outro, de proteger as pessoas que você ama, porque se você é jovem, se você é novo, se você pensa, essa doença não vai me fazer muito mal, mas e se você mora com seus pais que já têm idade, com seus avós, se você visita as pessoas, e aí, como é que fica? Né? Então é responsabilidade de cada um. Então o cristão ele tem que ser prudente. É claro que quem nos livra de tudo isso é Jesus, mas nós temos que ter prudência. Então nós devemos expressar o amor ao próximo usando máscara, passando álcool em gel, cuidando, não ficando tão próximo de repente, né? A gente dá para viver em comunhão sem estar grudado, né? Sem estar colocando em risco a vida do outro. Mas também é uma expressão de amor e de viver em comunhão quando eu ajudo os necessitados, né? Nos momentos de crise que nós devemos expressar mais a nossa generosidade, nós devemos ajudar as pessoas, né? Buscar pessoas que estejam necessitadas, às vezes de palavras amigas, às vezes de conselho, às vezes de apoio e do pão também, né? Essa pandemia também trouxe uma questão econômica muito séria e a gente deve expressar o nosso amor também repartindo pão para os necessitados, né? E outra coisa que eles perseveravam era nas orações. Como tem sido o seu período de oração? É interessante que assim que começou a pandemia, o mundo parou, praticamente parou. E aí as pessoas gostavam muito de dizer que não tinham tempo de ler a Bíblia, não tinham tempo de orar, né? E aí, o mundo parou. Você continua sem tempo de orar, você continua sem tempo de estudar a Bíblia, sem tempo de refletir sobre a palavra de Deus, de conversar com Deus. Será que essa parada que o mundo deu não foi para que você pudesse voltar ao centro da vontade de Deus, de estar mais conectado com Ele, né? Desconectado do mundo e conectado com Deus. E eu acho que nós cristãos deveríamos ter aproveitado esse tempo mais para isso, né? Foi um período muito importante para a minha vida, que eu consegui me manter conectada com Deus. E eu imagino assim, que eu converso com algumas pessoas, né, no meu trabalho ou aonde eu vou e eu vejo que muitas pessoas falam de crises de ansiedade que elas tiveram nesse período. E olha, eu ainda não encontrei uma pessoa para dizer não, passei tranquilo, não aconteceu nada. Eu acho que pelo menos um dia durante esse ano alguém teve alguma situação de tristeza muito forte, alguma crise de ansiedade, medo, pavor, incerteza. E eu acho que o importante agora é a gente conversar sobre isso com as pessoas e testemunhar o quanto que Deus é bom, porque o mundo sacudiu, foi balançado, as nossas emoções ficaram
bem sensíveis, né? Muitas pessoas ficaram muito sensíveis. Mas nós sobrevivemos, nós estamos aqui. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui, é porque a gente sobreviveu. E a gente tem que testemunhar o tanto que Deus nos fortaleceu, né? Isso serve para que nós fiquemos assim mais fortes. E eu acho interessante que eu pensava assim, não, se vier novamente um lockdown, pelo menos a gente já sabe mais ou menos como se portar, né? Ninguém quer ficar em lockdown, ninguém quer ficar em casa, ninguém quer deixar de fazer suas atividades, mas pelo menos a gente está mais forte e a gente vai conseguir enfrentar melhor esse período agora, né? Mas para a gente poder encerrar essa fala, essa conversa, né, um pouquinho, o que a gente precisa é sair da crise, se preparar para sair dela, tendo em mente que a gente não pode sair do jeito que a gente entrou, né? A gente tem que refletir o que eu aprendi nesse período, né? E assim, uma coisa que eu acho bem forte, a primeira coisa é que a gente aprende a olhar as pessoas, a observar, a ler os olhos das pessoas, porque a máscara impede o sorriso, mas a gente sabe quando a pessoa está sorrindo, a gente sabe quando a pessoa está aflita, a gente sabe quando a pessoa tá bem, né? Então, assim, é olhar o outro, saber como é que o outro está. Mais do que para minha necessidade, eu tenho que olhar para a necessidade do outro. Então, essa pandemia, ela afastou as pessoas fisicamente, mas ela deve aproximar agora emocionalmente. Nós devemos nos aproximar das pessoas, estender a mão, estender o braço, estender o apoio às pessoas, porque foi algo inusitado, algo que aconteceu que meu filho dizia, mãe, você imaginava passar na sua vida por algo parecido? Ele perguntava, você imaginava que um dia isso pudesse acontecer? E todo mundo, eu creio que jamais pensou, né? Jamais pensou chegar nesse ponto. Mas, para a gente finalizar, eu quero ler só mais um versículo que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E eu quero ler numa versão aqui bem mais simples, que é a versão Nova Vida, eu acredito que seja essa versão aqui. E ele diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, eu nunca imaginei passar por uma pandemia, eu nunca imaginei passar por esses isolamentos, eu nunca imaginei que o mundo fosse parar, mas apesar de toda dificuldade, de todo sofrimento, eu tenho uma alegria muito grande, porque eu confio na palavra de Deus, e a palavra de Deus está nos dizendo hoje que todas essas aflições, que todos esses sofrimentos, que todas essas dificuldades, elas não podem ser comparadas com o que há de vir para nós, que Deus tem preparado para nós. E assim, a gente está sofrendo agora, mas é momentâneo, porque a nossa esperança é o céu, a nossa esperança é Jesus. E a gente tem que se alegrar na esperança da cruz, da salvação, na esperança de que Jesus está voltando, que vem nos buscar, porque esse período agora, se a gente ficar olhando só para o hoje, só para o agora, só para o que nós estamos vivendo, nós vamos tirar o foco do principal, que é Jesus. Então, mantenha sua visão em Jesus, não tire o foco, né? Não tire os olhos do alvo, que é Jesus, porque as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir, com a glória que nos será revelada quando Cristo Jesus vier. Amém? Então, essa é a mensagem que eu tinha para transmitir para você, que você possa, como Noé, esperar em Deus pacientemente,
que você possa estender a mão ao necessitado, repartir o pão, perseverar na oração, na doutrina dos apóstolos, no ensino do Evangelho, que você possa também estar convicto da esperança que nós cristãos temos de que esses sofrimentos desse tempo presente não se pode comparar com a glória que está separada para nós. Amém? Então, Deus abençoe você, um grande beijo e que nós possamos nos encontrar mais vezes.